simpatizantes, dá o seu nome, né, e a gente vai montar a apostila. Eu queria, irmãos, pensar nessa manhã com os irmãos sobre pelo menos 3 atitudes que atrapalham a nossa caminhada no reino de Deus. Não é fácil andar no reino de Deus, caminhar com Cristo. Nunca foi e nunca será fácil. É fácil ser membro de igreja, é fácil parecer cristão, mas ser cristão é muito difícil. Quando o Senhor Jesus estava começando o seu ministério, uma das coisas que ele disse é que ele estaria implantando o reino de Deus na terra. Isso causou uma confusão muito grande entre o povo judeu, porque o que o povo judeu imaginava era que o Messias ele viesse como um guerreiro, como um lutador, como foi Davi, como foi Moisés, e que ia libertar Israel do jugo opressor de Roma. Na época do nascimento de Cristo, Roma estava subjugada, Jerusalém estava subjugada por Roma. Roma dominava Jerusalém. E aí aquele povo tinha que pagar altas taxas ao governo romano. A máquina bélica romana era muito cara para sustentar os exércitos romanos. Eles dominaram todo mundo conhecido na época, e todos os povos que eram escravizados tinham altos impostos. Parece com o Brasil, né? Dá até uma lembrança, né? A gente paga muito para sustentar a máquina do governo. Eu tenho um horror com essa coisa. A gente está vendo aí, né, os caras não têm dinheiro para uma coisa, não têm dinheiro para outra, mas eu não vejo mexer no salário dos deputados, eu não vejo ninguém falar, vamos acabar com o auxílio paletó, auxílio não sei o quê, eu não vejo ninguém falar nisso. Quando você está sem dinheiro na sua casa, a primeira coisa que você faz é cortar gasto, não é? Se você está com dificuldade na sua casa, eu duvido que se você vai uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes ao restaurante, você para, porque não dá, pô, eu estou com dificuldade. Eu não vejo o governo falar isso, eu não sei porquê. Não vejo falar de perder as mordomias, continuam com as mesmas mordomias, aí não tem dinheiro que sustente. Né? Nós pagamos altos impostos para sustentar a máquina administrativa do nosso governo. E ninguém faz nada para acabar. É por isso que eu cada vez menos acredito nos políticos. Ninguém quer cortar na sua própria carne. Deixa aí os professores sem salário, deixa aí o pessoal da segurança sem salário, mas não vamos mexer nas nossas vantagens, não vamos mexer naquilo, vamos parcelar o 13º. Então, infelizmente, a nossa máquina administrativa também é muito pesada. Roma tinha isso, e o povo pagava altos impostos ao governo romano. E o que eles pensaram? Bem, Jesus vai vir, ou melhor, o Messias vai vir para acabar com tudo isso e vai levantar um exército. Jesus não fez nada disso. Jesus implantou o reino de Deus sem armas, sem guerra, sem brigas. Mas nunca foi fácil viver no reino de Deus. Nunca. Porque viver no reino de Deus é viver sobre, melhor dizendo, a direção de Deus. Eu posso ser membro de uma igreja evangélica e não viver sob a direção de Deus. Eu posso ter as minhas próprias atitudes, meus próprios anseios, minhas próprias vontades e agir em conformidade com isso. Isso aí talvez seja a prática mais constante do nosso cristianismo hoje em dia. Estava assistindo uma palestra, ou parte de uma palestra de um historiador que não tem religião, não se diz ateu, mas também não tem religião, e um historiador bem famoso no Brasil, doutor em história. Ele estava dando uma palestra, me parece, em algum congresso. Ele disse um negócio interessante. Ele falou que o grande desafio hoje dos religiosos, do cristão, é cristianizar os cristãos. E ele disse: eu não sou religioso, mas vejo que esse é um dos grandes desafios. O que ele está querendo dizer? Existe um cristianismo muito nominal, não de prática, não do dia a dia. E esse é o grande problema do cristianismo hoje.
São pessoas que se dizem membros de uma igreja, que se dizem cristãos, mas não vivem dentro dos padrões do reino. E que têm atitudes que não são de um cristão. Assisti um programa na semana passada, e aí naquele programa ali, a Maravilha veio viver como pessoa pedinte de rua, né? Ia ser uma pedinte de rua. E aí, num determinado momento, tem um cara pregando na praça, e ela vai pedir, sei lá, alguma coisa para o cara para comer. O cara literalmente deu-lhe uma bronca nela, e pregando o evangelho. Ou ele acha que estava pregando o evangelho, sem saber que aquela pessoa ali estava tudo filmado. E aí criou uma confusão muito grande. Na praça, outras pessoas criticaram, mas é isso que nós estamos vendo. Pessoas membros de igreja que não conseguem viver nos padrões do reino. E eu queria separar para os irmãos, para a gente nessa manhã, pelo menos 3 atitudes que atrapalham a gente. A gente já vive uma constante de uma briga interna. Porque quando você nasce, o seu primeiro nascimento, nós temos uma natureza carnal decaída. Ou seja, nós somos propensos ao pecado. Todos nós. É por isso que em Romanos 3:23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós temos pecado. Todos nós. Você e eu já nascemos com uma natureza decaída, uma natureza pecadora. O homem, ele é mau por natureza. O homem não é bom por natureza. A psicologia humanista diz que o homem é bom. Eu não concordo com isso. O homem não é bom por natureza. A psicologia humanista diz que o homem é bom e o meio é que o estraga. Não concordo muito com isso. O homem é mau por natureza. E aí a gente já vê as criancinhas pequenininhas. Já viu como é que a criança é egoísta? Tudo é meu. Pode ver. A criança é egoísta. E é isso, pastor? Ela é egoísta. Ela quer pegar o brinquedo do outro e o brinquedo é dela. Sabe por quê? Isso é a natureza má. Ela não tem consciência do pecado. Ela não sabe o que é egoísmo. Entenda bem. Ela não sabe o que é as coisas girar em torno dela. Mas ela age dessa forma. Natureza pecaminosa. Isso é um choque. Porque quando nós aceitamos Cristo e viemos para o reino de Deus, nós passamos a ter uma outra natureza, é o Espírito de Deus dentro de nós. E aí nós passamos a ter 2 naturezas dentro de cada um. Se você já teve uma experiência de salvação com Cristo, há em você 2 naturezas. E elas vão se duelar a todo momento. Natureza ímpia, carnal, natureza natural do seu nascimento e a natureza espiritual do seu segundo nascimento. E aí elas vão duelar entre si o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que o apóstolo Paulo fala que há momentos que ele queria agir de uma forma e agir de outra. Todos nós somos assim. Eu duvido se em algum momento você não perde a cabeça e o povo se fala, brincadeira, não era para ele ter feito isso. Naquele momento a sua natureza carnal falou mais alto. Ela não está longe de você. Tem um pastor amigo meu, São José dos Campos, ele diz sempre o seguinte: a carne nunca melhora. Nunca. Você tem 60 anos de evangelho, a tua carne não melhorou. Por isso que a carne não vai para o céu. E a carne volta para a terra. A carne não entra para o céu, porque a carne nunca melhora. Nunca. E aí tem gente que pensa que o diabo já esqueceu dele. Então com 30 anos de evangelho, não sei o que, não esqueceu nada de você. Ele está esperando uma oportunidade para te envergonhar. Ele não esqueceu de você. Na tentação de Jesus no deserto, tem um momento que o texto bíblico fala assim: depois que acaba a tentação, e ele se afastou-se dele por um tempo. Satanás se afasta da gente por um tempo. Não pense que ele desistiu de você. E ele sabe que ele tem um aliado muito grande dentro de cada um de nós, que é chamado a velha natureza. Dentro
disso aí nós temos algumas atitudes, eu numerei pelo menos 3, poderia ter feito mais, mas pelo menos 3 que nos atrapalham. E eu separo aí o versículo de Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, que diz: nunca digas porque os tempos passados, os dias passados melhor do que este, porque não provém de sabedoria estas perguntas. E aí a primeira atitude que nos atrapalha na nossa caminhada: alimentar as saudades de tais saudades do Egito. Eu coloquei errado aí. Veja Êxodo capítulo 16, verso de número 3 da palavra de Deus. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comiam pão até fartar. Porque tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? O povo de Israel estava saindo, ou melhor, saíram do Egito, estava no meio de uma caminhada pelo deserto, e em um determinado momento eles sentem saudades do Egito. E chegam a dizer: olha, nós estamos lá sentados, onde junto às panelas de carne, que comíamos até nos fartar. Que história é essa? Aonde escravo vivia tão bem assim? Comia carne, comia pão até se fartar? Isso é conversa fiada. Isso não era verdade mesmo. Os 430 anos que Israel viveu no Egito foi anos de opressão. Mas nesse momento, diante das dificuldades do deserto, eles olham para trás e chegam a ter uma utopia, achando que o Egito era melhor. Como que era melhor? Se eles tinham que fazer tijolos todos os dias, se eles eram chicoteados, se eles eram limitados, se eles não eram uma nação, se não tinha identidade própria, aonde isso era melhor? Só porque estavam passando um momento difícil no deserto? Todos nós passamos por isso. E aí, isso atrapalha a nossa caminhada. Porque tem hora que a gente pensa que lá atrás era melhor mesmo. Todos nós que um dia nos convertemos mais tarde, né? Que não tivemos uma vivência no Evangelho. Eu me converti com 17 anos, alguns já se converteram com outra idade. Tem hora que você pensa que lá atrás os seus amigos eram melhor que os seus amigos da igreja. Mentira. Na igreja ninguém dá atenção, não sei o quê, lá no mundo era legal. Será que era mesmo? Será mesmo? Será que aqueles seus amigos não estavam com você só nos momentos bons da vida? Eu sempre digo isso aqui na igreja. O cara que vai à tua festa não é teu amigo. Minha festa estava cheia, eu sou querido, é coisa nenhuma. Você só conhece seus amigos nos momentos difíceis da sua vida. Nos momentos que você está com dinheiro e tudo, você paga roda de cerveja, aqui tudo lá no mundo, aí você conversa fiada. Amigos são aqueles que estão com a gente nos momentos difíceis da nossa vida. Esses são os nossos amigos. Eu tenho algumas experiências com algumas pessoas que já me compartilharam isso. Enquanto pagavam rodas de cerveja para os outros, as suas casas ficaram cheias. Mas quando veio uma situação difícil, ele ficou sozinho. Certa vez uma pessoa conversando comigo falou: pastor, e essa pessoa estava doente e surgiu um câncer no pulmão, e esse câncer veio trazendo muitas dificuldades à sua saúde, a ponto de ele ter que ficar em casa num tubo de oxigênio. E nesse momento difícil da vida dele, ele se encontrou com Cristo e começou a frequentar a igreja, mas depois já não tinha mais condições. E aí a igreja terminava o culto e o pessoal da equipe de louvor ia lá para a casa desse rapaz, desse jovem rapaz casado já, e aí cantavam com ele. Uma vez eu estava toda semana fazendo uma visita a ele. Ele disse: pastor, hoje eu sei quem são os meus verdadeiros amigos. Aqueles amigos, quando eu podia pagar roda de cerveja e churrascada, nenhum deles tem vindo aqui. Mas a igreja termina o culto e eles vêm para cá cantar comigo, porque eu não posso estar na igreja. Às vezes nós temos uma falta de ilusão
de achar que o mundo era melhor, assim como o povo de Israel nesse momento. No Egito era melhor. Por quê? Porque está passando uma dificuldade no deserto. Por quê? Porque a gente acha que com Cristo as coisas têm que ser só maravilhas. Não. O fato de você talvez estar atravessando um deserto na tua vida não deve fazer com que você olhe para o Egito achando que o Egito era melhor. Tem pessoas que acham que o Egito era melhor. Nunca foi. Porque lá atrás você era um escravo de Satanás. Você estava preso por ele, fazia o que ele queria. Era justamente o que acontecia com o povo de Israel. Mas a falsa ilusão de estar ali passando por dificuldade criou uma utopia naquele povo. E aí sabe o que acontece? Eles começaram a murmurar. Você percebeu? Opa, isso. E aí eles começaram a murmurar. Olha o que diz aí o verso 2 desse capítulo 16. E toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Se você ficar olhando para o teu tempo quando você não era cristão, achando que era melhor, você vai começar a murmurar contra a igreja, vai começar a murmurar contra os livros, vai começar a murmurar de um monte de coisa. Tem um monte de gente murmurando aí, porque olha para trás lá, no tempo do Egito, achando que era melhor, e não era. Pode ter certeza disso. Isso que eles falam aqui é conversa fiada, que tinha pão a se fartar, que comia carne mentira, não era nada disso. E eles estavam num momento da vida deles, saíram de um local, indo para uma terra própria. Havia uma perspectiva, uma promessa, uma profecia que dizia que a terra era muito boa. Mas entre você chegar a algum lugar muito bom, existe um caminho. A gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de dificuldade. Quem quer? O cara quer ter um curso superior, mas não quer cursar uma faculdade, não quer ir todo dia para a faculdade, não quer levantar cedo, não quer estudar, não quer perder noite. Ele quer o diploma. Mas aí o que adianta o diploma sem conhecimento? O que faz de você não é o diploma, é o conhecimento que você adquiriu na sua jornada. O povo de Israel precisava passar pelo deserto para adquirir essa experiência, esse conhecimento. O deserto não é ruim. O deserto nos transforma em pessoas melhores. O importante é o que estamos aprendendo no deserto. Você está aprendendo. Talvez você esteja passando pelo deserto agora. Você está aprendendo. Isso é que é mais importante. O problema é que tem gente que passa pelo deserto e chega do outro lado do mesmo jeito. Não aprendeu nada. Outros vão ficar pelo meio do caminho, porque não aprendeu nada. Então Israel estava apenas num momento de transposição, saindo de escravo para ser livre, saindo de escravo agora para ter uma identidade, para ser uma nação. Mas nesse momento tem dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai chegar nunca a ser alguém sem dificuldade, nunca. A gente vê um montão de situação aí em que o pai, o patriarca da família, construiu um império com luta, com dedicação, com aquele negócio todo, e aí o filho que não passou por essas lutas, que não passou por essa dificuldade, quando assume o negócio dos pais, acabou com tudo. Sabe por quê? Não tem experiência, não aprendeu. Aí o caso das sendas, Sendas era fortíssima. Quem lembra das sendas aí, Tinha uns marrequinhos, que era mulher que aprendia a trabalhar. Quando o seu Arthur Sendas morreu, que o filho assumiu, isso acontece a todo momento. Sabe por quê? Não teve a experiência. Não reclame dos seus desertos, não. Não reclame das suas dificuldades, não. Procura aprender no meio do deserto. Não viu que não olhar para trás e tá vendo? Lá atrás era melhor, e não sei o quê, e agora que eu estou na igreja as coisas pioraram. Piorou coisa nenhuma. Piorou coisa. Deus está trabalhando com você, Deus está aprimorando você, porque senão você não vai chegar lá na terra não saber nada. E aí Deus não quer que aconteça isso contigo. Deus está lapidando você. O povo de Israel ficou com saudades do Egito, e isso foi destruidor na vida deles. Uma segunda atitude que faz com que a gente também tenha dificuldades é olhar para trás. Gênesis capítulo 19,
Olha aí o verso de número 26. Há uma passagem aí muito conhecida pelos irmãos. Gênesis capítulo 19, verso de número 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sangue, lugar de sal. Quantas pessoas olham para trás? Quantas pessoas? Jesus falou que aquele que toma a mão na água não pode olhar para trás. Atrás ficou, acabou, para frente. Se você ficar olhando para trás, você vai ficar parado. Essa mulher, diante daquilo que Deus estava fazendo na vida dela e da família dela, dando um livramento, dando uma nova oportunidade, essa mulher olhou para trás, parou. Diz o texto que ela ficou convertida em uma estátua de sal. Que não era para olhar para trás. Deus não tirou você das trevas, Deus não tirou você do Egito, Deus não tirou você do lamaçal do pecado, Deus não tirou você daquela vida para você ficar parado olhando para trás. Não é essa a perspectiva do Senhor. Deus te deu uma nova oportunidade, é para você olhar para frente, para você caminhar, para você avançar, não é para ficar olhando para trás. Hoje, essa noite, eu vou estar falando sobre isso, sobre nova oportunidade. E eu vou estar usando aquele texto lá de Elias, quando Elias vai levado por Deus para o ribeiro de Querite e o ribeiro seca. E eu vou estar falando sobre isso, quando o ribeiro seca. E você vai ver que nem sempre no ribeiro seca é ruim. Mas tem gente que o que acontece? Fica preso no passado, olhando para trás, né? Tem uma torcida aí que diz que até hoje é campeão, somos campeão do mundo. A gente nem viu esse título aí que aconteceu lá em 1800 e não sei o que. Os caras são campeão coisa nenhuma, olha para frente, mas vive do passado. Olha uma torcida aí de meia dúzia aí que fala pra caramba, mas deixa eles falar. Olhar para trás é lamentar, podemos que deixar algumas coisas. Essa mulher olhou para trás por causa disso. O que ela deixou para trás? Amigos? Vizinhos? Parentes? Vamos ver. Você olha para trás, é isso aí. Você está lamentando. Olhando para trás, deixando de atentar para aquilo que deveríamos estar fazendo. Esse é o grande problema. Você está olhando para trás e deixa de estar caminhando, e deixa de estar avançando, e deixa de estar conquistando. Toda vez que você olha para trás, isso acontece. Toda vez. Puxa, era tão bom quando as coisas eram assim. Às vezes a gente fica olhando, né? O casal agora está sem filhos, né? Os filhos cresceram, aí cada qual tomou o seu rumo, graças a Deus por isso. E puxa, aí o casal vem de passear, vem de aproveitar, vem de, né? Poxa, é tão bom que nosso filho estava aqui, né? Começa a brigar os dois, porque eles ficam sem fazer nada em casa, começa a brigar os dois, e muitos até se separam, né? Chamado síndrome do ninho vazio. Quando o ninho fica vazio, não sabe mais o que fazer. Que é bom nada, coisa que tá bom, vai passear, vai viver sua vida com a sua esposa, vai conhecer um monte de lugar aí. Para! Deixa de avançar, porque está olhando para trás. Era tão bom. E aí? Pessoas se mudam, vão para o outro canto. Era tão bom quando eu morava. Tá bom, vou lá. E agora? Tu mora aqui naquele dia aí. Não veio para cá? Se você veio porque quis, o cara sempre não importa. Meu irmão, esquece. Começa a viver agora. Começa a avançar. Começa a aproveitar. Começa a tirar o melhor dessa experiência momentânea. Sabe o que a esposa de Ló fez? Olhou para trás. Parou. Você olhar para trás, infelizmente, você vai parar. Ao olhar para trás, podemos nos sentir indignos devido ao nosso passado e esquecemos que somos novas criaturas. Quantas pessoas, irmãos, olham para trás? E aí, puxa, não podia, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não sei o que. Passado ficou. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. Ficou para trás, cara. Olha para frente agora. Se você ficar olhando para trás, vai atrapalhar a tua caminhada no reino. Assim como a mulher de Ló. Ela não conseguiu chegar aonde o anjo ia conduzi-los, porque ela olhou para trás.
Tem muita gente parada aí e não chega onde deveria chegar, porque está olhando para trás. Saiu de uma empresa, poxa, era tão bom quando eu trabalhei na Ciferal, até acabou a Ciferal, acho que acabou, né? Puxa, era tão bom. O cara já passou por 3 empresas, depois dela você fica lembrando que era tão bom. Na Ciferal tinha um café, tinha você. Acabou, meu irmão, a Ciferal acabou, você está em outro, aproveita agora essa nova empresa. O que ela pode te proporcionar? Você pode crescer nela, estuda, se capacita, olha para frente, a Ciferal acabou. Não dá mais para você ficar. Tem gente que fica assim, saudosista, né? Eu gosto de algumas coisas, gosto de alguns hinos do passado, aquele negócio de, mas eu não sou saudosista. Tem gente que não, poxa, o passado era tão melhor, poxa, era tão bom, né? Quando a gente tinha aquela corneta na frente da igreja, que ela tocava aquelas músicas, tá, mas não tem mais, e aí? O que quer fazer? Né? Poxa, era tão bom, tá, mas e agora? Uma das coisas que o ser humano consegue muito bem é se adaptar. Mudou. Marco Aurélio falou aqui, né, sobre algumas coisas do passado no grupo dele. Tem coisa que não dá mais, né? Tem coisa que não dá mais para você viver como era. Tem alguma irmã que sente saudade do tanque de lavar roupa? Pô, mas era tão bom o tanque. Cara lá, né? Com a barriga encostada ali, esfregando. Não era bom, não? Parecia tão bom. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Não tinha outro jeito, é isso aí. Não tinha outro jeito, não é? Tem coisa que não tem mais jeito. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai ficar lá atrás? Não tem mais jeito, meu irmão. Tem coisa que você precisa mudar. Você precisa olhar para frente. A mulher de Ló olhou para trás. Olhar para trás nos paralisa, como a mulher de Ló. Se você ficar olhando para trás, vai ficar parado. Ela perdeu a sua família. Ela perdeu de viver num novo lar, com seu esposo, com as suas filhas. Ela perdeu de ter novos relacionamentos, novas amizades, novas conquistas, novos sonhos. Tudo isso porque ficou olhando para trás. Tudo isso. Talvez você esteja no reino de Deus aí já há algum tempo. Talvez você seja até uma nova criatura. Mas talvez você nunca consiga conquistar o que Deus tem para você, porque está olhando para trás. Ah, puxa vida, a primeira igreja batista de Vila Verde era muito boa na época do pastor Cedinho. Só que o pastor Cedinho morreu, irmão. Agora é pastor Antônio. Pastor Antônio morreu também. Espero demorar um pouquinho mais de tempo, né? Mas... E aí? Houve um momento. Ah, pastor, aquela era tão boa. Você quer ser pastoreado dentro pelo pastor Cedinho? Você quer que ele apareça para você? Aí ele não quer, né? Aí ele quem quer. Passou o momento. A igreja viveu aquele momento, amém, glória a Deus. Mas vieram outros pastores com momentos bons, momentos ruins. Isso vai ser o tempo inteiro. O tempo inteiro. Daqui a algum tempo, talvez tenha alguns saudosos do pastor Antônio. Puxa vida, foi tão bom. Foi, mas acabou, passou, eu fui embora. Né? Ou subi e eu fui para outro canto. E aí, a igreja viveu um outro momento. Não dá para ficar parado, irmãos, olhando para trás. Não dá. Em lugar nenhum. Tem gente que, poxa, mas aquele chefe, o pastor era tão bom, tá aí, ele foi embora. Mas tem outro chefe. Não vão fazer. Não ficar chateado. Não vai fazer nada. Fica direitinho. Aí cruza os braços. E aí? Mudou. As coisas mudam. E nós temos que nos adaptar a essas mudanças. O grande problema é que às vezes tem pessoas que não querem se adaptar. E aí querem viver olhando para trás. Se você ficar olhando para trás, você vai ficar parado. Bem como a mulher de Ló. Se você ficar com saudades do passado, você vai murmurar. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos assim. E uma terceira e última
atitude que nos atrapalha no reino de Deus é amar o mundo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, Paulo escrevendo a sua filha na fé, Timóteo diz: porque Deus me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Quando nós amamos o mundo, irmãos, isso nos leva a abandonar a fé. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Entenda bem isso. Nós estamos de passagem. Tem pessoas que ficam vislumbrados com o mundo, com a beleza do mundo, com as coisas boas, porque o mundo tem coisas boas. E tem pessoas que ficam vislumbrados com isso e deixam de investir na sua vida espiritual, deixam de investir no seu relacionamento com Deus, que é eterno. Entenda bem isso. Nós estamos de passagem aqui. Vamos viver uns 50, outros 60, outros 70, e assim vai. Mas mais cedo ou mais tarde você vai embora. Se você não for de novo, de velho, você vai. Não tenha a menor dúvida. Você não vai ficar aqui para semente. Não vai. Em algum momento você vai embora. Mas tem gente que acha que não vai sair desse mundo. Tem gente que acha que vai ficar a vida inteira aqui. E aí deixa de investir no seu relacionamento com Deus. Deixa de se preocupar nessa eternidade que um dia vai começar o segundo tempo. Você está no primeiro tempo de vida. O primeiro tempo vai terminar. Tem alguns que já estão com 45 minutos, outros já estão ali já estão por conta do juiz. O juiz já está dando algum tempo a mais. Mas vai terminar, vai apitar o dia, não tem jeito. E vai chamar você. E aí? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está? Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que aos homens que estão ordenados a morrer uma só vez, segue-se a isso o juízo. O que é isso? É a prestação de contas. Deus vai chamar você e vai me chamar para prestar contas a Ele. Sabe o que aconteceu com Demas? Demas, parceiro de Paulo, ficou vislumbrado no mundo e largou Paulo, largou a obra de Deus, largou o caminho do Senhor. Tem muita gente assim, irmãos, vislumbrado com o mundo, maravilhado com o mundo, com a beleza, com as luzes, com a fama, com o dinheiro, com tantas outras coisas, com o sexo, com tantas outras coisas que o mundo tem aí. E aí deixa de estar cuidando da sua vida espiritual. Não podemos, irmãos, ter saudades do Egito. Não podemos olhar para trás. E não podemos amar o mundo. Estamos de passagens aqui. Somos apenas forasteiros, como tem um hino que nós cantamos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Do reino do meu Deus, embaixador eu sou. Se você já teve uma experiência de salvação em Cristo Jesus, você e eu somos forasteiros aqui. Tem um monte de igreja aí pregando prosperidade, pregando riqueza, pregando um montão de coisa. Até parece que o final é aqui. O apóstolo Paulo diz que se nós esperássemos em Cristo apenas nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Não pense que por você estar no Evangelho, você vai ser um empresário, vai ter cobertura no recreio, não sei o quê. Jesus não te salvou para isso não, irmão. Pode até ser que você consiga isso, mas a salvação não é para isso não. Jesus não morreu na cruz para te dar uma cobertura no recreio dos governantes. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro zero do ano importado, não foi para isso não. Ele morreu para te livrar e me levar do lado que for vertente, para que eu possa viver no reino dele com ele para todo sempre. Então, se você não tem nada disso aqui, não se preocupa não, porque lá no céu você vai andar em ruas de ouro e vai estar do lado do Senhor. Não tenha inveja do ímpio, como o salmista Asaf no Salmo 73. Ele olhou e ficou
Puxa vida, por que eu não tenho isso? E aí o Senhor levou meu tempo e mostrou, cara, isso é passageiro. Isso é passageiro. Vai durar aí talvez 40, 50 anos. Eu tenho algo eterno para você. O meu desejo e a minha oração, irmãos, é que a gente não se deixe deslumbrar por este mundo. Não fique parado olhando para trás. E não tenha saudade daqueles tempos. Vamos olhar para frente. Como diz Paulo, do autor e consumador da nossa fé. O melhor de Deus ainda está por vir na vida de cada um de nós. Amém? Os irmãos as irmãs da Dulce,